E eu saí da cidade de Taubaté hoje somente para vir aqui socorrer um irmão meu que está passando por dificuldade. E aí nós passamos na casa do pastor, que Deus tenha abençoado a vida dele muito. E ele me fez esse convite para estar aqui nessa noite. Aleluia! E eu confesso para os irmãos que por mim mesmo eu não estaria aqui, irmãos. Aleluia! Porque só Deus sabe as lutas que eu estou passando. Oh, amado da minha alma. Aleluia. Jesus, Jesus. Eu creio nesse Deus do impossível. O Senhor tem colocado um ministério na minha vida de pregar a palavra do Senhor. E para esses dias eu não tenho tido força. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem me renovado. E eu creio que a obra do Senhor não vai parar, amém? E eu quero ler aqui com os irmãos no livro de Salmo 125. Diz assim: a segurança daquele que confia em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-os ao Senhor com os que praticam a maldade, mas haverá paz sobre Israel. Aqui no verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Hoje nós temos visto muitas pessoas dessa sepultura, muitas pessoas até mesmo do nosso meio evangélico. Mas nessa noite nós podemos glorificar o Senhor, porque o Senhor Ele tem nos guardado. Quando o Senhor fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala, o Senhor está dizendo que Ele é o nosso provedor. Louvado seja o nome do Senhor. Que em meio a tudo que está acontecendo aí, o Senhor tem nos guardado. A palavra do Senhor no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ele descansa. Aleluia. Mas nós temos, irmãos, que habitar e confiar nesse Deus que é todo poderoso. Como meu esposo já disse aqui nessa noite, que quando ele me conheceu eu não podia ter filhos. O pastor aqui conhece um pouco do meu testemunho, a irmã Lia também. Mas eu queria estar falando para os irmãos aqui nessa noite que Deus fez na minha vida. Eu desde criança eu morei aqui na cidade de Campos do Jordão. E aos meus 15 para 16 anos eu conheci um jovem aqui nessa cidade que estava contaminado com o vírus do HIV. E eu tive um contato com esse jovem, tive um filho com ele. Essa criança morreu nos meus braços, irmãos, com 1 mês e 7 dias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós não sabemos, o Senhor Ele sabe. A palavra do Senhor diz que ainda antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E eu não sabia os planos que Deus tinha na minha vida. Aí então, depois da morte do meu filho, passou-se um mês, esse rapaz também veio a falecer. Ele era um traficante aqui da cidade de Campos do Jordão. E eu, da desobediência com a minha família, não conhecia a palavra do Senhor. E um dia então eu estava ali na minha casa, ali na Vila Albertina onde eu morava. E o meu esposo, que hoje o meu esposo apareceu ali, ele era muito amigo da minha irmã. Eu confesso mesmo para os irmãos que eu vi ele passar de um lado para o outro e eu não gostava dele. Porque eu achava que ele era uma pessoa assim muito vaidosa, uma pessoa que ele sempre se vestiu bem, e eu era uma pessoa muito humilde. E eu não suportava olhar no rosto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então ele perguntou para minha irmã se eu era irmã dela. Ela disse que sim. Ele queria que ela me apresentasse ele para mim. E quando ele chegou em mim, eu falei para ele, eu falei assim: mas eu não quero te conhecer, eu não gosto de você. E ele falou para mim: mas você vai ser minha esposa. Eu falei: jamais, eu não gosto de você, eu não posso nem olhar na tua cara. E eu estava muito resfriada, irmãos, nesse dia. E ele desviava dos caminhos do Senhor. E eu me lembro que ele olhou para mim e falou para mim assim: olha, moça,
O mesmo Deus que cura gripe, Ele também cura AIDS. Só que Ele não conhecia, irmãos, a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali então a gente começou a ter um relacionamento. No outro dia eu fui atrás dele, ele jogava bola. E eu fui e falei para ele: se você quiser ficar comigo, é agora. Ou senão a gente não vai ficar mais junto. No outro dia seguinte a gente já estava morando junto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus quer, irmãos, não tem jeito. Quando Deus quer, Ele prepara tudo do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então a gente começou a morar junto. E o médico falava para mim que eu não podia ter filhos. Foi quando eu me engravidei da minha primeira filha, da Jennifer, que hoje tem 23 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então eu comecei a ir no médico, fazer exame. O exame sempre dava positivo, que eu estava mesmo contaminada com o vírus do HIV, já estava com AIDS. Para os irmãos entenderem, o vírus é uma coisa, a AIDS é outra totalmente diferente. E ali eu comecei a tomar o coquetel, tomando coquetel. Eu não sei se os irmãos conhecem que o pastor Nino ali da Igreja Assembleia de Deus Missões, ele foi meu primeiro pastor na cidade de Campos do Jordão. E um belo dia meu esposo chegou na minha casa e ele tinha sido despedido do emprego. E eu me lembro que naquela tarde e à noite ia haver um culto aqui na Assembleia de em cima. E lá da minha casa eu comecei a escutar aquele culto que estava tendo um ar livre, que as irmãs estavam fazendo evangelismo. E ali então, quando meu esposo chegou na minha casa, quando eu estava desempregada, irmãos, do jeito que eu estava ali à noite, eu peguei os meus filhos no colo, peguei meu esposo e fomos para a igreja. E eu me lembro que quando eu cheguei ali, aquela igreja estava repleta de irmãs, adorando ao nome do Senhor. E a irmã estava ali pregando ali uma palavra que dizia assim: o que queres que eu te faça? E eu me lembro que quando eu coloquei um pé na porta da igreja, aquela irmã parou de pregar. E ela olhou para mim e falou assim: irmão, eu quero que você sente no primeiro banco aqui da fileira da igreja. E eu morrendo de vergonha com os meus filhos, meu esposo, eu fui e sentei. E ela olhou para mim e falou assim: irmão, Jesus está aqui nessa noite. E Ele está te perguntando o que queres que Ele te faça. Louvado seja o nome do Senhor. A minha única resposta foi assim: se realmente esse Deus existe, eu quero ser curada dessa enfermidade. Naquele momento ali, irmãos, aquela irmã ministrando a palavra e eu sentindo o poder de Deus ali. E eu comecei a ir para a igreja. E o pastor falou para mim: assim, irmão, a gente não tem costume de fazer isso, mas Deus tocando no meu coração para nós começarmos uma campanha lá dentro da tua casa de 7 dias. E no 7º dia da campanha, o Senhor, Ele vai te libertar deste mal. Irmãos, eu era uma pessoa que para me limpar a minha casa eu tinha que estar com um maço de cigarro, eu tinha que estar olhando para o maço de cigarro. Eu fumava um maço de cigarro por dia. E muitas das vezes meu esposo saía de casa e eu ficava ali na calçada da minha casa esperando uma pessoa jogar uma bituca de cigarro para mim, ele pegar o restinho de cigarro e fumar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela campanha começou ali na minha casa. Primeiro elo, segundo elo, no terceiro elo da campanha, o Senhor abriu a porta de emprego para o meu esposo. E nós estamos ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. E Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar no 6º elo da campanha. O Senhor usou uma irmã, eu não esqueço dela jamais, irmãos. É uma magrinha que ninguém dava nada por ela. Mas o Senhor aprove a Deus escolher ela para falar comigo ali naquela tarde. E aquela irmã falou assim: irmã, eu não conheço a tua vida. Eu não conheço o teu passado. Mas nessa noite o Senhor está te curando de uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele momento, irmãos, eu senti a presença de